Boa tarde. Eu sou jornalista, então essa vai ser uma apresentação de jornalista e não de cientista ou técnica. Eu vim falar sobre a água e a permacultura. Essa imagem é a árvore da permacultura, que simboliza o movimento, né? Bom, e o que é essa tal permacultura? A palavra significa cultura permanente. Ou seja, a gente se organizar de uma forma que a gente possa ocupar sempre o mesmo território, não exaurindo os recursos naturais dele, ao contrário, deixando esse território melhor para as próximas gerações. Então, é o verdadeiro assentamento humano sustentável, né? Pode acontecer no campo, inclusive o design de permacultura foi feito mais pensando no campo, e aqui eu trouxe uma foto da Ecovila Tibá, no Rio de Janeiro, na cidade de Bom Jardim. Essa ecovila é referência não só no Brasil, mas mundialmente, mas pode acontecer na cidade também. Existem casas permaculturais por aí, inclusive várias em São Paulo. Eu trouxe uma foto da Morada da Floresta, que é no Butantã, que são lugares onde as pessoas vivem de acordo com os princípios da permacultura. Bom, basicamente, a permacultura lida com 4 áreas: plantio, energia, bioconstrução e água. O assunto hoje aqui é água, né? Antes de pensar em como a permacultura maneja a água, só um esqueminha básico do que é o manejo normal, né, convencional da água hoje em dia. Primeiro, a gente reserva, né, faz enormes represas, reservatórios lá longe, inundam os lugares e tal. Aí a gente consome a água, assim, sem pensar muito, sem economizar. Agora até economizando um pouco por causa da crise, mas assim, sem muito critério. Usa água para qualquer coisa. E todo o uso que a gente faz para a água, aquilo que há 5 minutos era água, de repente virou esgoto, tudo misturado. E a gente pega esse esgoto e joga ele para longe rápido. Em geral, os números que foram mostrados aqui, no painel anterior, né? Em geral, a gente devolve para a natureza em péssima situação, e é isso. E o que a permacultura propõe? Propõe a gente pensar em fechar os ciclos, né? E primeiro pensar num modelo mais resiliente, em que a gente busque ter mais de uma fonte de água, né? Então, podemos usar o sistema de abastecimento público, mas também captar água de chuva, de rio, de poço e tudo mais. Bom, e aí a gente consome essa água, mas nem toda a água que a gente consome é igual. A água que a gente lavou a mão ou lavou a salada, ela é praticamente limpa. E a água que está na privada, que recebeu fezes, ela é muito diferente, né? Então, a gente divide as águas em água cinza e água negra. Água cinza é a água que a gente escovou o dente, lavou roupa, lavou louça, tomou banho, etc. Essa água, muitas vezes, pode ser reaproveitada imediatamente, sem nenhum tratamento. Ou então ela passa por um tratamento muito mais simples do que a água negra, que teve contato com fezes, então tem agentes patogênicos. E essa também dá para tratar, e dá para tratar localmente, só que tem que ser um tratamento muito mais cuidado, né? Alguns conceitos aí do manejo permacultural da água. Reter o que é possível, considerar a água assim, um bem muito valioso e que é importante a gente reter. Aproveitar ao máximo como possível. Infiltrar, devolver para o solo como possível, e só jogar fora, descartar realmente aquilo que não foi possível aproveitar. E aí cabe uma reflexão também do que a gente coloca na água, né? As fezes são inevitáveis, quer dizer, nesse modelo de banheiro com água, mas a gente pensar um pouco também nos produtos químicos e em tudo aquilo que a gente está jogando nessa água. Bom, eu vou trazer algumas soluções, todas elas implantadas e aqui no Brasil e funcionando, mas antes eu queria falar um pouco desse conceito. Small is Beautiful é o nome de um livro muito importante no movimento ambientalista, é um livro de 1975, mas é atualíssimo, ele me inspira muito. Então, assim, são soluções de pequena e média escala. Acho que quando a gente pensa nesse problema enorme atual da crise da água, né, ele dá uma certa aflição, e a tendência é pensar em enormes obras, demoradas, caras e tudo mais. Não acho que talvez a gente não possa abrir mão delas, mas a gente vai precisar de todo tipo de solução ao mesmo tempo. Então, costurar
muitas dessas pequenas soluções, a gente começa a tirar a pressão de outros lugares da natureza e a gente começa a construir aos poucos uma solução. Bom, os exemplos. Captação de água de chuva. Aqui tem duas situações para exatamente a mesma coisa. Essa mini cisterna, ela foi desenvolvida pelo Edson Urbano, que tem um site chamado Sempre Sustentável. O trabalho dele é muito legal, ele ensina a fazer isso, qualquer pessoa pode fazer. Ele dá oficina, curso, e no site também tem como você pode fazer a sua água de chuva em casa. E a gente está num momento aqui de seca, né, em que ter essa cisterna faz parte de uma resiliência que a gente precisa começar a construir. Do lado, já um projeto na Harmonia 57, na Vila Madalena, é uma loja onde esse encanamentinho aí verde que vocês estão vendo, ele usa a água de chuva, inclusive o autor do projeto está aqui nessa sala, que é o Guilherme Castanha, meu professor de água na permacultura, é muito legal. Bom, captação de água de chuva em média escala. Esse projeto também é do Guilherme, é o estádio Mané Garrincha, em Brasília, recém-inaugurado. O gramado é regado com água de chuva, né? Os banheiros recebem água de chuva, e toda a área do estacionamento foi pensada para infiltrar essa água e para reter essa água. Captação de água do subsolo. Esses dois exemplos são pequenininhos, aqui em São Paulo. Um é a Praça da Nascente, na Pompeia. Essa praça está sofrendo intervenção de um grupo que chama Ocupe e Abrace. E esse lugar onde vocês estão vendo esse lago, ele não era nada. Era lá um pedacinho que estava meio encharcado às vezes. Na verdade, era uma nascente soterrada, que o pessoal desse grupo foi lá e fez esse lago. Esse lago hoje tem peixe, tem planta aquática, os peixes são muito importantes para comer a larva do mosquito da dengue. Então, está lá uma área de lazer criada por uma turminha que está ocupando aí essa praça. Bom, do outro lado, esse exemplo eu conheço bem, porque eu ajudei a construir essa cacimba na Horta das Corujas, na Vila Madalena. Essa horta existe há 2 anos, ela tem 800 metros quadrados. Todo dia a gente rega essa horta e nunca entrou uma gota de água da Sabesp lá. A água vem do subsolo da própria praça, que é um lugar de nascente. A gente está recuperando as nascentes, fez várias cacimbas. Em cima é o Luiz de Campos, do Rios e Ruas, no dia que a gente estava instalando uma das cacimbas. É importante falar, né? Realmente tem muita água contaminada na cidade de São Paulo e nas outras cidades, né? A água de subsolo de cidade é sempre suspeita. Mas nem toda a água é contaminada. Na Horta das Corujas, a gente analisou, fez a análise completa pela CETESB, e a água é ótima, perfeita, sensacional. Ela só não é potável, porque ela não é tratada, mas na classificação para regar a hortaliça, que é uma classificação bem rígida, ela atende a todos os requisitos. Tratamento de água cinza, duas situações em residências. Aqui à esquerda, né, no Butantã. Essa é a casa do Lucas Ciola, um amigo permacultor. Ele criou esse sistema aí, ele trata toda a água cinza da casa dele. O último tanque, que é aquela fotinho de cima, ele é aberto e tem plantas para terminar a filtragem, e também tem peixes para comer as larvas. No outro lado, uma residência em Itu. Esse jardim que está aí em primeiro plano, ele é irrigado com água cinza que vem da própria casa. Bom, tratamento de água negra. Encontrei 3 termos técnicos para isso. Tanque de tratamento em zona de raízes, wetland construído e filtro de depuração. Aqui na esquerda, o sítio Anhangá, em Calcaia do Alto, esse jardim lindo que vocês estão vendo, na verdade é o sistema de tratamento de esgoto do lugar. E a Praça Vitor Tivita, também aqui em São Paulo, ela trata o seu esgoto e a fase final é esse espelho d'água aí. Como é que é construído um negócio desse, né? Essa imagem é do sítio Aboa Terra, em Itobi, um sítio de produção de orgânico. Eles já têm lá um sistema instalado, mas precisavam ampliar. Então, essa foto é muito recente, eles estão fazendo a obra. Tudo começa com essa piscina aí. E aí, do lado, não vai dar para ver muito bem, mas eu vou explicar. Uma bomba pega o esgoto e joga. Essa piscina ela vai ter encanamento embaixo, um monte de areia, terra e plantas específicas para
lidar com os micro-organismos, né? Então, a água do esgoto é bombeada na raiz das plantas, ela depois as plantas absorvem muitos desses nutrientes, ela é filtrada pelo tanque de areia, desce embaixo, ela vem pelo encanamento para um poço de controle e depois ela é devolvida para a natureza, linda e maravilhosa. Como é que faz isso na cidade? Isso é o subsolo do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, é um projeto piloto. Parte do esgoto está indo para dentro dessa máquina, esgoto de banheiro, né, com xixi, cocô, tudo. Eu fui lá olhar. Ela é jogada nessa máquina, são jogadas enzimas, é uma tecnologia brasileira desenvolvida por um pesquisador que chama Lázaro Roberto, e está sendo aplicada por uma empresa chamada Bioideias. Atrás dessa máquina tem 2 filtros, ali a fotinho de cima, um cano marronzinho que leva para essa mangueira, a água já chega transparente, ela enche uma caixa d'água enorme, e toda noite os jardins do shopping são irrigados com a água que vem do esgoto. E o famoso banheiro seco, eu trouxe só para mostrar algumas fotos, né? Acho que é legal a gente realmente começar a pensar fora da caixa e juntar todo tipo de situação, todo tipo de solução, as mais diferentes, e ver como é que a gente vai compondo ainda, equacionando o nosso problema. Para terminar, acho que isso é importante a gente lembrar, um fator que muito contribui para a crise que a gente está vivendo, é esse processo de desmatamento de nascente, em volta de manancial e tudo mais, e acho que a gente precisa lembrar que a nossa água aqui no Brasil vem das florestas, e que se a gente quiser ter água em abundância, a gente vai precisar de floresta em abundância também. Obrigada, viu?